Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, daqui a pouco o Vasco vai entrar em campo aí para enfrentar o Confiança fora de casa às 6h15 da tarde. Vamos falar muito desse jogo, a provável escalação do Vasco. O Vasco aí que deve ter algumas mudanças no time, né? Não vamos ter o volante Andrei. Vamos falar tudo desse jogo aí agora para você. Mas antes, já sabe, deixa aí aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Comenta aí embaixo qual o seu palpite aí pro jogo de logo mais aí, Confiança e Vasco, o Vasco jogando fora de casa, só os 3 pontos importam aí pro Vasco. O Vasco precisa ganhar de todas as maneiras para se aproximar aí do G4, hein? Pessoal, o Vasco vai enfrentar daqui a pouco às 6h15 o Confiança fora de casa, hein? Jogo importantíssimo pro Vasco. O Vasco tem que ir em busca de todas as maneiras desses 3 pontos. O Vasco está hoje na 8ª colocação com 40 pontos, já está aí a 8 pontos do G4, né? Porque uma rodada foi bem ruim pro Vasco, né? Os times que estão na frente conseguiram pontuar bem e o Vasco precisa vencer para diminuir essa distância, né? Para chegar a 5 pontos de distância do G4. Vai enfrentar o penúltimo colocado da competição, um dos piores times aí da Série B, e com certeza o Vasco é franco favorito aí, é extremamente favorito para conseguir vencer o Confiança. Só que o Vasco tem como costume se atrapalhar muito nesses jogos, né? Já viu o Vasco perdendo pontos aí para Brasil de Pelotas, Londrina, para vários outros times, cara. Times aí que da parte de baixo da tabela perdeu um jogo de maneira vexatória pro Remo no primeiro turno. Com certeza a gente espera que o Vasco consiga aí vencer bem hoje o Confiança. É extremamente necessário esses 3 pontos e não pode vacilar. A gente confia demais aí no trabalho que vem sendo feito pelo Fernando Diniz e também no vovô Nenê, né, cara? O cara chega com tudo aí, chegou com tudo para ajudar o Vasco. Melhorou demais o astral do time do Vasco e após as chegadas do Nenê e também do Fernando Diniz. E com certeza tem tudo aí pro Vasco conseguir esse acesso. Como todo mundo sabe, não vai ser fácil, mas o Vasco precisa fazer sempre a sua parte, que vai conseguir sim esse acesso, se Deus quiser. E o provável time do Vasco hoje deverá ser aí Vanderlei, Léo Matos, a zaga com Ricardo Graça, Castan, o Zeca voltando à lateral esquerda, no meio campo e possivelmente Bruno Gomes ou Rômulo no lugar do Andrei, Marquinhos, Gabriel, mais à frente Nenê, também ataque Gabriel Peck, Morato e também o G Mancano. Essa será a provável escalação do Vasco que vai entrar em campo daqui a pouco contra o Confiança. Se não for essa escalação, uma outra mudança no máximo aí deverá acontecer na equipe do Vasco, a menos que o Fernando Diniz resolva manter o Riquelme e o Zeca do lado direito, né? Mantém os 2 laterais que foram muito bem no último jogo contra o Goiás, né? Eu acho difícil, eu acho que ele deverá voltar aí pro que vinha jogando anteriormente com o Léo Matos, que cumpriu suspensão nesse jogo, no último jogo contra o Goiás. O Andrei contundido vai desfalcar o Vasco em até 2 jogos aí, já vai ficar de fora dessa partida. Outro jogador que não viajou também foi o Léo Jabá, que teve uma lesão e acabou não viajando nem com a delegação do Vasco para essa partida contra o Confiança. E quem sabe hoje a gente possa ter estreia aí, pode ter estreia do equatoriano John Sanches, né? O torcedor vascaíno está ansioso para ver aí esse jogador atuando com a camisa do Vasco. Foi contratado e até o momento não entrou sequer 1 minuto sequer dentro de campo aí pra gente poder ver como que é o futebol do jogador. Quem sabe hoje, num jogo mais fraco, um adversário mais fraco, e o Vasco, quem sabe também já fazendo um bom resultado, ele ganha uma oportunidade aí pelo Fernando Diniz. O Fernando Diniz dá uma chance pro garoto mostrar o seu futebol, né? O Vasco, após esse jogo aí contra o Confiança, vai ter uma sequência de jogos difíceis, né? Adversários que estão brigando também por esse acesso, né? Adversários que estão lá na parte de cima da tabela, e por isso que é importantíssimo o Vasco vencer esse jogo hoje para ganhar mais moral ainda, chegar com 3 vitórias seguidas para a próxima partida contra o Sampaio Corrêa, que também vai ser fora de casa nessa semana que vem. A gente espera muito um bom resultado hoje também, já no próximo jogo, porque, como diz o Fernando Diniz, ele sempre está pensando nos próximos 3 pontos. Não tem que analisar a sequência de vitórias, não tem que analisar a sequência de resultado negativo, tem sempre que pensar no próximo adversário, porque é assim que o Vasco vai conseguir subir para a primeira divisão. Porque se ficar analisando demais em sequência de vitórias, isso é bom pro astral do time, porque às vezes dá meio que um salto alto para os jogadores, dá meio que um salto alto para a equipe, e o Vasco não pode pensar nisso. O Vasco ainda está longe do G4, precisa manter a humildade, pés no chão, ainda não conseguiu acesso e precisa entrar sempre focado nos jogos aí para conseguir vencer. Deixa aí nos comentários qual o seu palpite pro jogo de logo mais aí contra o Confiança, se você acredita numa boa vitória do Vascão, se você acha que o Vasco vai ser capaz de vencer esse adversário com tranquilidade. Na minha opinião, 3-0 pro Vasco hoje. Hoje vai ser um show, se Deus quiser, aí com a vitória do Vasco, assim como foi a torcida do Vasco na chegada do nosso time no aeroporto lá em Aracaju, né? Foi espetacular
palmas aí, tem que aplaudir de pé realmente aí o torcedor lá de Aracaju, o torcedor do Vasco, ele é totalmente diferenciado em qualquer canto do Brasil e também do mundo, cara. Tem vascaínos espalhados aí, lá na China tem muito vascaíno, no Japão, qualquer lugar do mundo tem muitos vascaínos. Tenho certeza disso, que o torcedor vascaíno, ele é totalmente diferente dos demais. Ele ama o time, ele ama o clube, mesmo o time estando pela quarta vez na segunda divisão, a gente não abandona, a gente tá tentando reerguer o Vasco, ajudar o Vasco a voltar novamente para a elite do futebol brasileiro. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Lembrando a galera que vai ter pós-jogo aqui assim que acabar a partida. Confiança em Vasco, Vasco confiança. Vasco precisando de todas as maneiras dessa vitória aí. E se Deus quiser, a gente vai trazer aqui um pós-jogo bem alegre com a vitória do Vascão. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Tamo junto, é nóis.